graça e a paz de Cristo, Senhor, seja no seu lar. Que Deus esteja abençoando sua família. Você que está nos vendo nesta manhã. Muita saudade de vocês. Quantos que eu gostaria nesta manhã de estar abraçando. Quantas crianças gostaria de estar abraçando, beijando. Mas hoje não é possível ainda. Mas breve estaremos juntos, adorando, exaltando o nome do Senhor, pois sabemos que o Senhor está preparando algo muito melhor para nós. Convido você nesta manhã para abrir a palavra de Deus na carta de 1 Pedro, capítulo 5. Abra sua Bíblia na sua casa. Eu quero ler esse texto com você antes de nós adorarmos o Senhor. Diz o texto: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Preste atenção nesse verso agora. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos que você e nós. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém? Quero orar com você nesta manhã, agradecendo ao nosso Deus por esse dia maravilhoso que nos concede. Pai querido, obrigado por este dia maravilhoso. Te agradeço de todo o coração por todos os irmãos que estão em casa nos vendo, estão atentos à Tua palavra, estão atentos à Tua voz, estão atentos, Senhor, a cantar louvores juntamente, Senhor, com os ministros de louvor nesta manhã. Te agradeço de todo o coração. Ó Senhor, venha abençoar cada família que está ouvindo, cada família que está, Senhor, atento a este vídeo nesta manhã. Estenda as Tuas mãos, guarda, cuida de cada família, cuida de cada um dos Teus filhos, sustenta em Tuas mãos e dê a eles, ó Pai, a Tua paz. Aquele que está, Senhor, passando por ansiedade, preocupações devido à situação do nosso país, Senhor, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação. O empresário, Senhor, que está passando por situação difícil, Deus, coloca a paz no coração, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor vai estar abençoando, cuidando, ó Deus, e restaurando todas as situações. Te agradecemos, ó Pai, e aceita agora o nosso louvor para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos e Te agradecemos neste dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. É tempo de louvarmos ao Senhor, é tempo de adorarmos o nosso Deus. Você aí na sua casa, adore ao Senhor conosco. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para isso, para adorá-lo, para bendizê-lo, em nome de Jesus. Grande é o Teu nome, Senhor, grande é o Teu nome, aleluia. Grande é o Teu nome, ó Deus, em toda a terra. Justiça, domínio e poder ao que é santo. O sol nasce toda manhã sobre os povos, mostrando Tuas misericórdias que se renovam. Grande é o Teu nome, ó Deus, em toda a terra. Justiça, domínio e poder ao que é santo. O sol nasce toda manhã sobre os povos. Aleluia.
mostrando tuas misericórdias que se renovam. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar. Ainda que a figueira não floresça e não veja mais seu fruto, ainda assim eu decido confiar. Ainda que os montes se abalem, eu sei em quem tenho crido e não vou duvidar, eu não vou. Nunca iremos duvidar, Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Pai. Grande é o teu nome, grande é o teu nome, ó Deus, em toda a terra. Justiça, domínio e poder ao que é santo. O sol nasce toda manhã sobre os povos, mostrando tuas misericórdias que se renovam. Adore ao Senhor você. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar. Então declare você aí na sua casa. Ainda que a figueira não floresça e não veja mais seu fruto, ainda assim eu decido confiar. Ainda que os montes se abalem, eu sei em quem tenho crido e não vou duvidar, eu não vou. Obrigado, Senhor. Alcance a cada coração que está nos assistindo nesse dia, Pai, nesse momento. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te bendizer. Estamos aqui porque nós amamos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita, Pai. Ouça as nossas vozes, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não veja mais seu fruto, ainda assim eu decido confiar. Ainda que os montes se abalem, eu sei em quem tenho crido e não vou duvidar, eu não vou. Glórias ao nome do Senhor. Grande, grande, grande é o Senhor. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo, para sempre tenho a luz em mim. Aleluia! Pela fé posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Aleluia! E pela fé eu posso mudar, pela fé eu posso alcançar, e pela fé eu posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralha
Pela fé, Senhor. Pela fé. Pela fé em Deus, Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui para te adorar e para te bendizer. Olá pessoal, eu venho em nome da família Acofan agradecer a todas as pessoas que ajudaram a montar as cestas do mês de abril. Nós atendemos um total de 83 famílias e temos muito mais famílias para atender. Gostaria de continuar contando com a tua colaboração para o mês de maio também. Estamos todas as terças-feiras, das 10 às 13 horas, recebendo as doações. Desde já quero agradecer e Deus abençoe a todos. Glória e louvor sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Que bom ter você neste dia com a gente, que bom podermos estarmos juntos novamente. Nós vamos meditar e ouvir aquilo que Deus tem para nós, através da sua palavra. Eu quero convidar você no dia de hoje a pensarmos juntos na ideia do depois do sofrimento. Meus queridos, eu fui desafiado hoje, neste dia, a nos estimularmos a continuarmos crescendo no conhecimento do Filho de Deus, a continuarmos crescendo na pessoa do seu Filho Jesus. E é por causa dos ensinos, da revelação, da maneira didática que Jesus usou para falar com seus primeiros discípulos, que nós estamos aqui. Então eu quero convidar você a orar, para que nós possamos ainda continuar ouvindo a voz do nosso bom pastor. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, estarmos na Tua presença, podermos juntos, mesmo separados fisicamente, mas juntos como igreja eterna, buscar a Tua face, buscar conhecer Teu Filho Jesus. Fala conosco neste dia, fala conosco para que possamos não apenas Te ouvir, mas Te responder como o Senhor deseja. Ensina-nos a ouvir o Teu Filho Jesus, que a despeito do mensageiro desta manhã, possamos ouvir a Tua voz, direcionando as nossas vidas depois do sofrimento. Nos leva ao Espírito Santo de Deus a estarmos mais submissos para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diz um amém aí de casa para eu ouvir aqui, tá bom? Nós queremos agradecer a Deus tanta coisa que tem acontecido no meio da nossa igreja e não tem sido diferente nesses dias de desafio. Eu quero convidar você, eu não estou tendo aqui na tela, deixa eu ver se aparece aqui para mim, não está. Eu quero convidar você a refletirmos hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos ler nesse primeiro momento até o verso de número 5. Lucas 13, de 1 a 5, diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não arrependerem, todos vocês também perecerão.
Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, de 1 a 5. Queridos, eu escolhi para este dia, na nossa reflexão, e por isso que eu chamo esse período, essa conversa de Jesus, de depois do sofrimento. Eu digo que é depois do sofrimento, porque Jesus veio tratando, conversando, ensinando ao coração dos seus discípulos. Nós só entendemos de fato a grandeza desse texto quando nós temos a compreensão de que Jesus estava num momento muito especial do seu ministério. O capítulo 12 diz que havia uma multidão de milhares de pessoas que vinham ouvir Jesus. E Jesus tira um tempo então para conversar e se dar a conhecer aos seus discípulos. É muito lindo porque nós, quando estamos aqui querendo crescer e aprender com Jesus, estamos querendo não apenas ouvir sua voz, mas nos submeter a Ele. Então não existe outra maneira da gente crescer e aprender de Deus se a gente não se submeter a Ele e parar para ouvi-lo, deixar o nosso coração estar debaixo da sua graça, da sua direção. O texto que a gente acabou de ler em Lucas 13 é um trecho diferente e eu posso dizer que é um texto nada suave. Jesus está falando de dores, de sofrimentos, de males que aconteciam nos dias em que os seus discípulos estavam querendo conhecê-lo, querendo andar com ele. É delicado também porque Jesus está continuando uma conversa que ele começou então no capítulo 12 e essa conversa se estende para o capítulo 13. Jesus no capítulo 12 estava falando sim de julgamento, estava falando de sofrimento, e quando a gente começa o capítulo 13, ele cita é citado no capítulo, duas calamidades, dois sofrimentos que caíram para os judeus naqueles dias. É interessante percebermos que Jesus tem essa conversa é narrada apenas no Evangelho de Lucas. Então, se só aparece em Lucas, nós precisamos entender muito bem todo o contexto do que Jesus ensinou e falou no capítulo 12. No capítulo 12 de Lucas não tem milagre, no capítulo 12 de Lucas não tem nenhuma expulsão de demônios, no capítulo 12 de Lucas é apenas Jesus abrindo o seu coração. E Jesus e discípulos que querem andar e viver com Jesus precisam estar atentos quando o mestre abre o seu coração. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus está ensinando. Não podemos querer conhecer Jesus apenas baseados nos milagres, apenas baseado nas coisas fantásticas que ele fez. A gente precisa disciplinar o coração, sim, a ouvir Jesus, a dar atenção ao que ele ensina, ao que ele revela. O seu ensinamento no capítulo 12, é verdade, vem com uma dose diferenciada de julgamento, mas também ele vai preparar o coração para arrependimento e fundamentalmente para discernimento. Se você está comigo, dá uma abrida de Bíblia rapidinha no capítulo 12. E no capítulo 12 nós vemos que a primeira coisa que Jesus está confrontando ali nos versos de 1 a 12 é a hipocrisia dos religiosos. Jesus vai falar de sofrimento porque tem gente sofrendo na fé por causa de homens hipócritas que distorcem a fé. Como é que a gente lida com esse sofrimento? Ele vai dizer lá no capítulo 12, com muito temor a Deus. Um temor dependente e uma sinceridade diante de Deus que os fariseus não tinham. Depois Jesus vai falar da ganância. Ele está ensinando, alguém no meio da multidão pede para Jesus ensinar e direcionar dois irmãos que estão sofrendo por causa da repartição de uma herança. É nessa hora que Jesus aponta, então, a questão da indiferença, porque é entre dois irmãos. E Jesus, então, mostra o sofrimento por causa do egoísmo. Como é que a gente enfrenta esse sofrimento? Com muita humildade e generosidade.
Jesus ainda no capítulo 12, nos versos de 22 a 34, vai falar de um sofrimento emocional. Um sofrimento emocional muito comum nos nossos dias, que é a ansiedade. A ansiedade que toma conta dos corações, mesmo e muito antes de qualquer pandemia. Naqueles dias havia muita tensão, como existem nos dias de hoje. E Jesus vai ensinar que o pior problema não é nem mesmo a ansiedade, mas é a inversão de prioridades que se tem, e que ela deve ser combatida com o reconhecimento do senhorio de Deus sobre a vida humana. Jesus ainda nos versos de 35 a 48, vai dizer que nós vamos ter que passar pelo sofrimento com muita vigilância, com muito discernimento, e que vamos ter que aprender a ser gente feliz, gente bem-aventurada, porque é gente atenta aos desafios da sua época, não como servos à toa ou servos que vacilam diante dos desafios do seu Senhor. E ele termina entre os versos 49 e 59 de Lucas 12, falando da justiça eterna e de que devemos estar preparados para um julgamento eterno. Veja, Jesus está falando de coisas que têm a ver com o dia a dia dos homens e mulheres que querem conhecê-lo. E é nesse momento que, quando se inicia o capítulo 13, alguém ali, ouvindo a Jesus, também interessado em conhecer a Jesus, vem e diz para ele: Jesus, verso de número 1 do capítulo 13, o senhor soube do que Pilatos fez? E contam para Jesus, por ele ser da Galileia, que alguns galileus foram mortos pela maldade de Pilatos quando eles estavam indo ao templo ali em Jerusalém oferecer um sacrifício a Deus. Falar de maldade em Pilatos é redundante. Todo o sofrimento que houve em Cristo Jesus na sua morte foi por causa dele. Toda aquela maldade dos soldados foi inspirada na direção dada por Pilatos. Pilatos já era conhecido pela sua perversão, pela sua malignidade, já há muito tempo antes, há outras narrativas. Mas aqui o que é perguntado a Jesus é o seguinte: como é que galileus que vieram oferecer a Deus um sacrifício são agora atropelados pela maldade, pela perversidade de um homem como Pilatos? Aqueles homens, aqueles galileus, poderiam ser vistos como homens bons, como homens religiosos, como homens tementes a Deus, homens que estavam fazendo a coisa certa, no lugar certo, e estão chegando agora e perguntando a Jesus: ok, nós ouvimos o seu ensinamento, mas por que homens bons sofreram como estes galileus sofreram? E Jesus, nos versos 2 e 4, vai dar uma resposta muito direta e, ao mesmo tempo, muito simples. Jesus vai dizer: é porque eles eram pecadores. E por duas vezes, em duas situações diferentes, Jesus diz: aqueles homens sofreram porque eles eram homens que habitavam nesse mundo. E esse mundo machuca, esse mundo fere, esse mundo maltrata homens pecadores. Agora, o problema é o seguinte: Jesus diz no verso de número 2, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros homens por terem sofrido dessa maneira? E aí Jesus traz à tona uma outra desgraça que aconteceu naqueles dias. Jesus traz à tona o fato de 18 homens que trabalhavam construindo a torre de Siloé, e a torre cai sobre aqueles homens no meio do trabalho. E Jesus implica o mesmo questionamento: vocês acham que aqueles 18 que morreram trabalhando na torre eram mais culpados do que todos os outros, incluindo a gente, habitantes de Jerusalém? O que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, é que todos os pecadores estão fadados a algum tipo de sofrimento. Depois que a raça humana foi expulsa do paraíso, todo ser humano, queridos, vive num ambiente de condenação. Vive num ambiente onde o sofrimento simplesmente existe por ser um ambiente imperfeito e sermos criaturas imperfeitas. Agora, o que Jesus está dizendo de maneira clara é que Deus não usa,
Olha que coisa. Deus não usa diretamente a tragédia, nem para diretamente nos julgar ou nos condenar por causa de pecados. Eu queria que você observasse isso. A tragédia, o sofrimento, a desgraça, a pandemia, aquele malefício que chegou à nossa casa, à nossa vida e à nossa história, necessariamente, não podemos usar isso para usar e condenar ninguém. Porque nós não sabemos se simplesmente é um sofrimento por estarmos fora de um paraíso, e ninguém pode dizer que é Deus julgando ou condenando quem está sofrendo tal coisa. Observe como Jesus lida com o que aquelas pessoas estavam lhe implicando. Esses galileus que morreram na mão de Pôncio Pilatos devem ter sido o tipo de pessoa perversa, Jesus. Porque alguém para sofrer desse jeito, terrível massacre que eles sofreram, só podem ter sido homens maus, não é verdade? E Jesus discorda completamente desta avaliação que estava no coração daqueles homens. Por isso que ele inverte a pergunta. Ele diz, você acha que esses galileus eram piores do que todos os outros galileus? É lógico, meus irmãos, que muitas vezes nós vamos sofrer sim. Mas Jesus está dizendo que aqueles homens, no meio do seu sacrifício, da sua adoração, não eram piores pecadores. Esse evento maldoso da parte de Pilatos não aconteceu porque eles eram mais pecadores do que os outros galileus. No versículo 4, quando Jesus usa a situação da torre de Siloé, a resposta de Jesus novamente é não. Os judeus que morreram ali não eram piores pecadores do que todos os outros judeus. E por que eu digo isso? Porque era muito comum esse tipo de pensamento vindo dos fariseus e dos mestres daquele dia, como nós vimos no capítulo 12. Era muito comum para o judeu pensar que se alguém estava sofrendo alguma dor grande, algum sofrimento muito grande, alguma luta muito grande, é porque essa pessoa tinha feito algo de muito errado. Basta você ler Jó capítulo 4 e você vê que aqueles 3 amigos de Jó que aparecem querem convencer Jó disso. Jó, você está sofrendo de uma maneira absurda, você perdeu todos os seus filhos e filhas, porque Jó, você deve ter feito alguma coisa errada. E nós sabemos que no início do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era homem bom, reto e íntegro, que se desviava do mal. Quando você pesa a sua vida e o sofrimento é incoerente. Mas por que Jó sofre? Porque ele está nesse mundo. Os próprios discípulos de Jesus, no livro de João, capítulo 9, nos versos de 1 a 3, vê um jovem sofrendo por causa da sua cegueira, e eles questionam a Jesus, Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais? Os discípulos não conseguem achar naquele moço motivo de sofrimento, e na sua vã teologia, eles começam a tentar achar uma culpa até nos pais, para justificar o sofrimento do cego. Sabe, meus irmãos, hoje em dia, também ouvimos essas falsas declarações no mundo religioso e fora dele. Eu me lembro em 2009, quando um poderoso terremoto quase que acabou com o Haiti, algumas pessoas declararam que era por causa da pecaminosidade daquele país. Quando o furacão Katrina atingiu a cidade de Nova Orleans, algumas pessoas decidiram que a cidade sofria por causa dos pecados que ela cometia nas suas festas. E eu fiquei pensando comigo, será que os negros do Haiti, será que os negros de Nova Orleans, será que os pobres, será que os turistas que ali viviam eram mais pecadores que os beberrões da Oktoberfest? Ou da galera de direito e de medicina, na época de trote e formatura, o pecado dessa gente é menor que o pecado daqueles? Você vê que a resposta de Jesus para isso é não. Não existe um pecado pior que o outro. Todos os pecados são ruins. Você realmente acha que aquelas pessoas de Nova Orleans, do Haiti, são piores pessoas do que outros pecados que nós vemos no dia a dia? E a resposta de Jesus é não. Para alguém sugerir que uma pessoa que experimenta a tragédia é um pecador pior do que o outro,
essa pessoa deve ser completamente ignorante em relação às Escrituras. Jó foi um pecador pior para ver todos os seus filhos morrerem? Não foi. E o sofrimento de Cristo Jesus? Que pecado Jesus poderia ter cometido para receber tamanho sofrimento que ele recebe naqueles dias, naquele dia pré a sua morte e crucificação? E as Escrituras são claras que Jesus era puro e santo. E os apóstolos, os primeiros apóstolos de Jesus, como aqueles homens sofreram? Teriam sido eles piores pecadores do que nós, tal a maneira como eles foram caçados, sacrificados e mortos? Meus irmãos, é preciso entender que Deus não está escolhendo as pessoas e punindo esse ou aquele de tão ruim que essa pessoa é. Nada disso. Ao lermos Lucas capítulo 13, é ler palavras de conforto de Jesus, palavras que nós estamos precisando ouvir nesses dias. Porque um pai cujo bebê nasceu com uma deficiência não está sendo punido pelos seus pecados. A tempestade de granizo que cai sobre o carro de um crente e acaba estragando talvez o único ganha-pão que esse crente tem, não significa uma punição de Deus. Esta não é a razão pela qual, quando eu saio para pregar e o meu pneu fura no meio do caminho, tem algum erro, algum pecado? Não. Deus está castigando? Não. Deus não é karma. Existe uma falsa doutrina secular, pagã, fora das Escrituras, que prega sobre o karma. E o karma é: se você fez alguma coisa de errado, você vai pagar por aquilo de errado. Deus não é assim. Nós devemos nos livrar da falsa noção de que coisas boas só acontecem com pessoas boas e coisas ruins só acontecem com pessoas más. Nós vemos, meus irmãos, coisas boas acontecendo com gente ruim o tempo todo, e vemos coisas ruins acontecendo com pessoas boas o tempo todo. Por outro lado, também é verdade que a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso ele vai semear, ou seja, existem consequências para as nossas decisões pecaminosas? Existem. Existem malefícios se eu decido fugir com algo ou com alguém que não é meu. Eu posso esperar que algo e uma consequência ruim daquilo que eu plantei venha para a minha vida? Posso esperar. Mas daí dizer que qualquer sofrimento, qualquer tragédia é punição, é errado. Calamidades, doenças e desastres, nem sempre, ou quase nunca, são a mão de Deus. Pense nisso com um pouco mais de lógica emocional. Eu quero chamar a atenção, principalmente daqueles que são pais. Em algum momento, teus anjinhos, teus filhos queridos, te desobedecem, não é verdade? Quando os teus filhos te desobedecem, você pensa em destruir seus filhos? Você pensa em dar conta da vida dos seus filhos? Você pensa em matar seus filhos? Ou você só pensa em disciplinar? Por mais raiva que haja, por mais ira que haja no seu coração. Você não quer o mal dos seus filhos. Deus é nosso Pai, mas Ele, diferente de nós, é um pai perfeito, um pai que nos ama perfeitamente. E nunca é desejo desse Pai amoroso e perfeito nos destruir, nos machucar. Não, o seu desejo, sim, é de nos instruir, nos corrigir, mas isso com vida, mas isso com orientação, mas isso com clareza. E aqui, quando Jesus é questionado, os sofrimentos e as desgraças que estão envolvendo, estão trazendo dor que não restaura, dor que não cura, não é disciplina, é tragédia. Vivemos dias onde há muitas pessoas sofrendo, e eu e você não podemos de maneira nenhuma dizer que tal sofrimento, que tal angústia, seria a mão de Deus. Cuidado, meus irmãos, nesse momento a igreja precisa ser sábia. Cuidado com as justificativas que nós damos ao sofrimento e à tragédia alheia. Não seja leviano, cristão. Não seja maldoso. Não ache que o sofrimento do outro é porque ele é mais pecador que você. Vivemos dias onde as pessoas estão perdendo saúde. Vivemos dias onde as pessoas estão perdendo familiares.
Vivemos dias onde as pessoas estão perdendo o emprego, estão perdendo seus bens, estão perdendo suas empresas, estão perdendo o trabalho de anos, de décadas. E não tente justificar o sofrimento de ninguém com um juízo maldoso ou leviano. Não seja você, nessa hora, um amigo de Jó. Cuidado com as teodiceias ruins. Cuidado com as teodiceias mal feitas. Teodiceia? O que é teodiceia, Oswaldinho? Teodiceia é a tentativa teológica e filosófica de tentar entender um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é todo amor, um Deus que cuida das suas criaturas e, ao mesmo tempo, um Deus que sabe e permite a existência do mal. Quando a gente tenta encaixar esses três aspectos, nós ainda precisamos entender que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo poderoso. A tentativa de juntar esses aspectos entre justificar um Deus que é bom e a existência do mal, porque em grego Deus é theos e diceia, e a palavra diceia, perdão, vem da origem de que significa justiça. Um filósofo cristão que viveu entre 1600 e 1700, chamado Gottfried Leibniz, lá em 1710, que cunhou essa expressão. Eu queria deixar para vocês um dos meus mentores intelectuais, pastor Israel Belo de Azevedo, lá do Rio de Janeiro. Ele tem um blog chamado Prazer da Palavra. Lá no blog Prazer da Palavra, um dos articulistas dele é o pastor Luiz Saião. O Saião escreveu um artigo chamado Se Deus é bom, por que existe o mal? E ali o Saião escreve 5 teodiceias, 5 exercícios de tentarmos entender o mal, o sofrimento, a maldade, apesar de haver no mundo um Deus que é bom, que é justo. Nós precisamos entender que o mal sempre existiu, que o mal continuará a existir. Vem e vai sofrimento, mas Deus continua sendo bom. Somos nós que precisamos crescer, amadurecer e fazer esse bendito exercício de tentar entender. Porque a Bíblia não esconde que o mal está no mundo. A Bíblia não esconde que o mundo sofre sem ser a punição, sem ser o julgamento, sem ser a condenação, há sofrimento. Gosto de uma frase do pastor Tim Keller que resume muito bem isso. Ele vai dizer, a Bíblia diz que o mal é tanto natural, ele está presente no mundo, quanto sobrenatural. Que o mal está dentro, tanto quanto está fora de nós. Que o mal tem um sistema, ele é sistêmico, tanto no sentido individual, quanto no sentido social. E não há maneira humana de fugir por completo do sofrimento, ou mesmo de conhecê-lo a fundo com o nosso entendimento. O mal existe e ele acaba nos machucando. O mal existe e ele acaba nos incomodando. As tragédias vêm e vão, seja por causa da natureza, seja por algo que não se explica, seja por algo que surge e a gente não sabe de onde veio, mas Jesus nos dá uma postura diante do sofrimento. Jesus nos aponta uma resposta que a gente tem que dar quando a tragédia, quando a desgraça e o sofrimento chega. E lá nos versos 3 e 5, Jesus diz, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. O problema não é se os galileus eram pecadores, se os judeus eram pecadores, dos versos 2 e 4. O problema é como é que está o meu coração frente ao sofrimento que entra na história humana. O problema é como é que está a minha alma e a minha vida quando a tragédia chega. As referências de Jesus não são em relação ao sofrimento momentâneo, da tragédia, da doença, do carro que quebrou, do desemprego que chegou, da morte. Ele está falando do perecimento eterno. Assim como ele veio ensinando no capítulo 12, agora os seus ouvintes do capítulo 3, se essa gente não se arrependesse, eles teriam um fim
tão catastrófico e trágico quanto os homens que tinham ido para o templo ou os homens que estavam trabalhando em Siloé. Por quê? Porque o mal, meus queridos, desperta em nós muitas coisas estranhas. Eu me lembro até hoje, eu devia ter 7 anos, eu estava indo para a escola. Quando eu vi um garotinho sendo atropelado numa rodovia que eu atravessava todo dia para ir para a escola, como se fosse a nossa SP. Eu me lembro do som do carro batendo naquele menino até hoje. Eu me lembro da bolsa escolar dele rodando metros. Porque foi um mal, uma tragédia. Um menino que podia ter sido eu, meu irmão, meus amigos. E o carro deu naquele menino sem nenhuma explicação. Eu não sei se o motorista dormiu, o que aconteceu, se o menino entrou na frente, não sabemos. E eu me lembro até hoje do mal-estar que aquilo produziu. Pois bem, quando nós temos que encarar o sofrimento e a tragédia no mundo, o mal desperta em nós muitas coisas estranhas, inclusive a possibilidade de nos afastarmos de Deus, a possibilidade de criarmos os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios caminhos, as nossas próprias respostas. Posturas de maior ou menor rebeldia frente à santidade de Deus, posturas de maior ou menor descaso frente à santidade de Deus, posturas de maior ou menor indiferença em relação ao sofrimento alheio. E só podemos enfrentar essas coisas estranhas, só podemos enfrentar esse mal-estar que surge em nós, só podemos enfrentar esses distanciamentos que temos quando enfrentamos que dentro do nosso coração também existe uma tentativa de se distanciar e de se achar mais justo e mais santo do que a outra pessoa que está ao seu lado. Os próprios amigos de Jó se acharam mais santos do que ele mesmo. E é no meio desse mal-estar que Jesus Cristo nos aponta uma direção frente ao sofrimento. E essa direção se chama arrependimento. Jesus diz: vocês viram lá os homens que morreram? Se arrependam. Vocês viram os que estavam apresentando um sacrifício e Pilatos os matou? Se arrependam. Não pense que o sofrimento seu será menor na eternidade do que o sofrimento momentâneo desses homens. Como pastor, diante de tanta maldade, diante de tanto sofrimento, diante de tanta tragédia, que caminho que eu te indico? O caminho onde você vai encontrar Jesus Cristo. E ninguém vai a Jesus Cristo sem arrependimento. Arrependimento aqui só pode ser vivido e se torna uma direção saudável quando tudo aquilo que houver de estranho em nós tem um encontro renovador e gracioso com a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero pensar com vocês que quando Jesus fala de arrependimento, não é esse conceito pós-moderno que a gente tem de arrependimento, não. Nós temos um arrependimento na sociedade que tem tudo a ver com remorso. Remorso é um sentimento de tristeza. Eu roubei o lápis do meu colega de escola, depois eu vi que ele se deu mal na prova porque nem lápis tinha, eu fiquei triste por ele. Mas eu ainda, no fundo, achei certo o que eu fiz. E eu não apenas não devolvo o lápis para ele, como eu ainda não tento justificar a nota dele e acho que ele mereceu sofrer porque eu fui mais esperto. Essa é a noção de arrependimento moderno que toda uma cultura greco-romana, católico-romana, impingiu na sociedade pós-moderna. Quando Jesus Cristo está falando de arrependimento, ele está falando de uma coisa muito mais profunda. É de um arrependimento que nos leva para a eternidade, muito além da coisa pontual. Eu não me arrependo só de pegar algo que não é meu. Eu me arrependo de ter tal postura. Eu me arrependo de ter tal mentalidade de tirar vantagem do outro. Eu me arrependo de ter um coração tão enganoso quanto o meu. E mais, eu mudo de vida. Ou seja, arrependimento até começa com um coração contrito. Até começa com um coração cheio de tristeza, porque o meu coração é enganoso. O meu coração não merece confiança. E Deus se abre para a gente que reconhece que tem um coração
enganoso, e gente que sofre por um coração assim. A Bíblia chama isso de coração quebrantado, de coração contrito, de gente que vem com humildade diante de Deus, porque é gente que sabe que não merece confiança, que nunca mais vai fazer, que nunca mais vai aprontar de novo. Gente que tem conhecimento que é pecador, e porque é pecador, precisa de graça. Agora, arrependimento, num segundo nível, também é mudança de mente. Não apenas vamos admitir os nossos pecados, não apenas vamos nos entristecer diante do nosso fracasso perto da santidade de Deus, mas estamos decididos a ter uma mente, e um coração diferente. Estamos decididos a servir a Deus e não o nosso próprio ego. Estamos decididos com firme determinação seguir Jesus, que é santo, que é puro, que é bom. Estamos declarando não apenas a tristeza e o desdém pelo pecado, como o nosso amor a Deus e a nossa decisão de querer agradar a Deus mais do que a nós mesmos. Não apenas não vamos roubar o lápis do coleguinha, não apenas não vamos não negar o imposto de renda, não apenas não vamos julgar o irmão ao lado, como vamos pensar melhor a respeito do irmão, como vamos ter uma mudança de mente diferente, para deixar o Espírito Santo nos guiar em submissão, independente da corrupção do governo, ou dos homens que nos lideram. Que vamos não apenas não fazer mal, mas procurar pagar o mal com o bem ao próximo. Isso é arrependimento. Isso é dar a outra face, nos ensinos de Jesus. Então, o arrependimento tem que nos levar a um outro patamar. Porque arrependimento não é apenas metanoia, reconhecer que estava errado, mas a meta é a mudança, além desse pensamento, mudando nossas vidas para se adaptar à vontade de Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que ia para tortos caminhos, não vai mais. Aquele que usava o seu corpo como corpo de corrupção, não use mais. Use para a justiça, para a misericórdia. Com o coração partido e a mente determinada, nós caminhamos para uma mudança e nos adaptarmos àquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz Romanos 12, ainda que não seja a vontade do nosso coração. O arrependimento parece um conceito simples, mas ele é uma coisa difícil de viver, porque ele é contra a nossa natureza. O arrependimento não significa apenas um exercício intelectual, racional. Por isso que existem muitos cristãos nominais em nossas igrejas. Gente que gosta de Jesus, gente que reconhece que Jesus é bom, gente que sabe que o caminho de Jesus é certo e o dele está errado, mas se não se arrepender, não tem mudança de vida. Quando a gente pensa que arrependimento é algo que vai além da dor, é algo que vai além do sofrimento, a gente começa a acreditar ainda muito mais de que Deus é bom. E a gente não apenas evita o inferno, como a gente começa a viver debaixo da bondade de Deus nessa terra, apesar de toda tragédia, apesar de todo sofrimento. Então, o que é o arrependimento real? Arrependimento real é uma mudança de mentalidade que muda o meu estilo de vida. E quando a minha vida não muda, quando o meu testemunho não muda, é porque não houve mudança de mentalidade. Não posso dizer que houve verdadeiro arrependimento, nem mudança de fé. Jesus vai dizer para aqueles homens, que eles precisavam mudar de vida de uma maneira tão profunda, e valia a pena se arrepender, que aqueles homens tinham que ter uma atitude tão nova diante de Deus, para que eles não viessem a perecer na eternidade. De tal maneira, de uma maneira tão profunda, que essa atividade contínua de arrependimento não apenas livraria aqueles homens de uma condenação eterna, como Deus ia poder usar suas vidas de uma maneira muito linda, de uma maneira muito poderosa. O arrependimento não impede que você sofra fisicamente hoje.
O arrependimento não impede que uma tragédia chegue à minha casa ou à sua casa. Mas o arrependimento é o primeiro passo para que tenhamos uma vida tão espiritual que nos faça enxergar o supremo pastor das nossas vidas e atravessar os vales da sombra e da morte. Quem está no reino de Deus é porque se arrepende. O arrependimento produz uma humildade significativa, genuína, uma mudança de vida interior, tira a gente do eu, nos centra em Cristo, e isso nos faz estar tão focados diante de Deus, que independente do sofrimento que haja no mundo, independente do sofrimento que haja no mal, Deus pode olhar para a nossa vida e tirar dela algo de bom. O problema aqui não é a tragédia, não é o sofrimento, não é o mal no mundo. O problema aqui é que quando, mesmo com essas coisas, o nosso coração não consegue avançar para produzir aquilo que Deus espera de nós. Jesus quer dizer que há um benefício no arrependimento. Jesus está dizendo que o arrependimento é benéfico. E para que Jesus confirme o que ele está falando, ele conta uma parábola. Ah, meus queridos, as histórias e as metáforas de Jesus são ilustrações profundas do reino de Deus. Jesus é um mestre criativo. Jesus é um mestre dinâmico. Jesus é um mestre com uma didática incrível. Para cada conceito profundo que ele ensinava, ele trazia junto a isso uma parábola. Muitas das suas parábolas é o exemplo, muitas das suas parábolas são exemplos daquele conceito. E aqui, diante do mal e do sofrimento, Jesus vai dizer que o arrependimento é tão benéfico que nós devíamos produzir frutos. Mas se diante do sofrimento nós não estamos produzindo fruto, pode ser um sinal de que não haja um arrependimento verdadeiro. Então é nesse momento que Jesus conta a parábola da figueira infrutífera, nos versos de 6 a 9. Verso 6 diz que ele falou, olha, se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então, verso 6 contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem que trabalhava para o dono da vinha, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Deus estava visitando Israel pessoalmente. Quando Jesus vivia esses dias, o povo de Israel teve a oportunidade de conhecer a Deus e de andar com Deus. Tudo que os profetas haviam dito e ensinado estava se cumprindo nesses dias maravilhosos de Jesus. E ao invés de Israel se abrir para uma mentalidade, para uma vida nova diante de Deus, eles estavam, como Jesus disse no capítulo 12, invertendo as prioridades. Eles estavam permitindo ganância, eles estavam permitindo maldade, estavam se envolvendo numa religiosidade distorcida, estavam se permitindo andar ansiosos e mais, estavam tentando usar o mal na vida do outro, a tragédia na casa do lado, como justificativa das suas omissões. Porque quando você lê a parábola, você fala, o que tem a ver essa parábola com os homens que morreram? O que tem a ver essa parábola com o mal no mundo? É porque gente arrependida, e essa parábola está conectando gente arrependida, que precisa aprender a suportar o mal, é ao mesmo tempo gente que entende que o arrependimento verdadeiro, mesmo frente ao mal, tem que nos levar a produzir frutos. Ou seja, quando o mal se faz presente, não podemos ser omissos. Quando o mal se faz presente, quando a tragédia bate na casa do meu vizinho, quando o raio cai na casa do meu amigo, eu preciso nessa hora me importar com a sua dor, me importar com a sua luta. Eu não posso me omitir, nem ser improdutivo. Para usar a linguagem da parábola, arrependimento é produzir frutos. Deve haver resultados visíveis na vida de uma pessoa que busca conhecer Jesus, amar Jesus e que, apesar dos sofrimentos e lutas, deve levar a sua cruz neste mundo.
Fica claro para mim, meus queridos, que pior do que sofrer, pior do que tentar entender as tragédias, é perder a vida e chegar diante de Deus um dia na eternidade sem frutos. Chegar omisso diante dos males. Gente que nasceu de novo, não é apenas gente que deixa o mal, mas é gente que nasceu de novo, chamado a produzir frutos. Os cristãos não são como consumidores de desgraça e do sofrimento alheio. Os cristãos são produtores de graça e de misericórdia em meio ao sofrimento. Produzem frutos que são úteis a Deus, produzem frutos que são úteis uns aos outros, produzem frutos que produzem graça e misericórdia no mundo, onde as pessoas estão arrependidas diante do sofrimento. Um consumidor apenas absorve, um consumidor chega, senta, consome, sai, consome recursos, mas nunca envolve o coração. Usa as pessoas, porque diz na parábola que tinha alguém trabalhando para cuidar. Mas nunca se une às pessoas para dar algo que Deus queria. O dono da vinha é Deus. E havia uma expectativa no coração do dono da vinha e ter alguma alegria, e ter algum prazer naquela figueira. É isso mesmo. A figueira está plantada no meio da vinha, porque eles tinham que usar toda a terra. É interessante, porque esta figueira era cuidada. Essa figueira era bem tratada, tinha alguém cuidando dela. Tinha alguém, então ela recebia investimento. Ela tinha um bom espaço, tinha gente olhando para o seu sofrimento, mas ela não deu frutos. O sofrimento maior é achar que o mal está prevalecendo, que o mal está roubando o coração das pessoas, mas a gente está aqui só assistindo o sofrimento. A gente não está aqui nesse mundo, meus irmãos. Deus não permitiu que essa pandemia chegasse no momento apenas para a gente ficar assistindo notícia ruim, notícia de dor, e não fizesse nada. Pior do que o sofrimento é a omissão e a improdutividade. Tem gente que não conhece a identidade amorosa e cuidadosa de Deus e fica no meio do sofrimento achando que Deus abandonou tudo. Quando metaforicamente o dono da lavoura foi lá procurar fruto, é porque essa figueira podia dar frutos. Eu quero pensar com vocês que ele diz que essa figueira já tem 3 anos, que há 3 anos ele procura frutos. Verso 7. Ou seja, se essa figueira já há 3 anos são esperados frutos dela, é porque ela tem mais tempo. A maioria das figueiras produzem frutos quando elas têm 4 ou 5 anos de idade. Se o senhor da figueira procura frutos nela há 3 mais 4, são 7, no mínimo 7 anos. Ou seja, chegou o momento de dar fruto. Gente que há tempos Deus tem trabalhado, ministrado. Ele fala, não deu, chegou a hora de cortar. E aquele que cuidava dela diz, não, Senhor, dá mais 1 ano. E aqui, meus queridos, 1 ano não é 1 ano. É a metáfora da misericórdia de Deus. Esse é o escândalo da graça. Deus podia vir e tratar mal. Deus podia arrancar aquela árvore naquele dia, num sopro só. Mas Ele resolve dar mais tempo porque Ele é gracioso. Nós precisamos entender de uma maneira clara que quando Jesus estava andando, Jesus prenunciou que Israel seria castigada. Mas não foi dali 1 ano da morte de Jesus. Quando Jesus aqui prenuncia o mal de Israel, nós sabemos por história que levou mais 40 anos para Israel ser cortada. Demorou mais 40 anos para Deus permitir que verdadeiramente o sofrimento e a tragédia chegassem sobre a cabeça de Israel. Tem gente que acha que Jesus veio ao mundo para acabar com o mal de uma vez só, numa pancada só. Não, Jesus não veio para ser juiz ainda. Ele virá. Mas antes de tudo, ele veio mostrar a esse mundo que ser o vencedor do mal exige antes de tudo submissão a Deus.
Jesus está sendo o relógio de Deus. E o relógio de Deus não se move pelo mal, não se move pelo sofrimento. O relógio de Deus não se move pela tragédia, mas sim pela oportunidade graciosa de abençoar, de corrigir, de instruir corações que precisam da graça, corações que se arrependem diante de Deus. Fato é que Deus tem sido extremamente, desde que enviou a Jesus, misericordioso e paciente com o ser humano, assim como Ele foi usando os profetas 400 anos dando misericórdia para Israel. Não foi da noite para o dia que Deus cortou a figueira. Ele teve misericórdia, misericórdia, misericórdia. Olha para mim. Nesses dias eu tenho tido que responder de várias formas. Se o Covid-19 poderia ser juízo de Deus. Irmãos, eu vou abrir o meu coração e responder sinceramente. Eu acho que não. Eu acho que não porque, apesar de terem muitas pessoas sofrendo, apesar de terem famílias perdendo queridos, apesar de ter muita tragédia no meio disso tudo, eu vejo que também aconteceram rápidas ações de arrependimento, rápidas ações de empatia, de se colocar no lugar do outro, rápidas ações de solidariedade. Eu vejo medo nas pessoas, mas eu vejo humanidade. Eu vejo gente instável, mas agora que a pandemia funcionou, eu vi, em vez de frieza, de insensibilidade, eu vi gente dando prioridade ao que precisa. Na parábola que Jesus ensinou, ele disse que a figueira teve muito tempo para ser cortada, e eu tenho visto muita gente tendo tempo para se arrepender, muito tempo para se quebrantar, muito tempo para pensar no quanto Deus devia estar à frente de suas vidas. Eu vejo sim o relógio de Deus trabalhando, mas não por causa do mal, não por causa do sofrimento, mas porque corações estão olhando para a situação e se arrependendo. O texto que se iniciou com notícias de pessoas morrendo, de pessoas como os galileus sofrendo, de como os judeus sofrendo uma tragédia, é no meio desse sofrimento e dor que Jesus está falando da graça de Deus. Quando Jesus acaba de contar a parábola, o coração daquelas pessoas se aquieta, e Jesus sai da área da maestria e do ensino. O texto avança. E a próxima ação de Jesus não é nem mais falar. Jesus vai curar uma mulher que está opressa por um demônio há muitos anos. Jesus vai tocar numa mulher que está enferma há muitos anos. Os religiosos não vão gostar que Jesus fez essa cura, porque ele fez a cura no dia do sábado. Mas Jesus ignora a discussão com eles e foca apenas o coração e a necessidade da mulher. Os religiosos discutem com Jesus, mas a Bíblia diz que o povo se levanta e se alegra porque Deus estava agindo no mundo usando a vida de Cristo Jesus. Irmãos, esse texto me ensina que quando o mal se faz presente, seja na tragédia, seja na possessão, seja na enfermidade, homens e mulheres de Deus precisam se levantar para agir e serem produtivos. Nós não podemos desprezar a dor nem o sofrimento de ninguém, muito menos tentar explicá-los. Mas nós podemos sim ser gente que de tão arrependida passa a ser um instrumento de graça, passa a ser um instrumento de poder, passa a ser resposta de Deus para os que sofrem. O texto em si falou de duas desgraças. De gente que saiu para adorar a Deus e não sabia que aquele dia era o último dia de culto na vida deles. O texto diz de 18 homens que saíram para trabalhar na torre de Siloé. E naquele dia aqueles homens não voltaram para casa. Nem sabiam que era o último dia de trabalho. Às vezes a tragédia e a desgraça nos lembra que nós não somos donos do tempo. Que nós não somos donos da nossa própria vida. O arrependimento é para hoje. A mudança de vida tem que acontecer hoje.
Seja hoje de manhã, seja hoje à noite. Ninguém é dono de si mesmo, independente da maldade, da tragédia, da enfermidade. Jesus nesse texto me chama e te chama para dar o coração e a vida para Ele hoje. Para consagrarmos nossas vidas diante dEle hoje. Para nos rendermos em humildade e quebrantamento e mudar o coração para Ele hoje. Porque hoje Deus quer procurar frutos. Hoje Deus quer se alegrar com o nosso arrependimento. Hoje Deus quer se alegrar com os nossos frutos. Ser igreja de Deus hoje não é estar debaixo do mesmo teto. Ser igreja de Deus hoje, onde estivermos, é ser gente arrependida. É ser gente que busca crescer e conhecer Jesus. É ser gente que procura dar fruto no estilo de vida. E em meio ao sofrimento e à dor do próximo, estender uma mão que abençoa. Estender uma mão que traz paz. Que não julga, que não questiona. Que não tenta entender a teodiceia. Mas gente que dobra o coração e me diz: Senhor, eu estou aos teus pés. Usa a minha vida como te apraz. Faz de mim o que o Senhor quiser. Amado Deus e Pai, eu não sei se eu vou poder pregar um outro sermão num outro dia. Mas eu sei que o Senhor me deu hoje. E hoje a tua palavra foi pregada. Hoje nós queremos conhecer Jesus com um coração humilde, quebrantado, renovado. Há muitos irmãos e irmãs sofrendo. Mas maior é o Senhor que nos chama para dar frutos do que a tragédia. A tragédia que bateu nesta casa, nessa família. A tragédia do desemprego. A tragédia da dúvida do amanhã. A tragédia do questionamento. A tragédia da ansiedade, da tristeza. O nosso pecado é a nossa maior tragédia. E nós queremos tratar dele hoje, neste dia, na tua presença. Acha em nós, Senhor, corações verdadeiramente arrependidos, quebrantados. Gente que quer viver uma vida nova. Sabemos que o Senhor já nos deu tantas oportunidades, mas a de hoje nós não queremos perder. A de hoje nós não queremos desperdiçar. A de hoje nós queremos nos levantar para nos arrepender na tua presença. Nos rendermos a ti. E fazer deste dia, desta semana, dos dias que virão, oportunidades de frutificação. Para a tua honra, para a tua glória, para teu louvor. Em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Cante, igreja. Eis-me aqui, rendido estou. Rendido estamos aos teus pés, Senhor. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. A minha vida, Senhor, minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso. Adoração ao Senhor. Palavra abençoada nesta manhã. Tenho certeza que Deus tocou no seu coração. Deus falou contigo nesta manhã. Deus é o nosso Deus, que jamais falha conosco. Se coloque diante dele a cada dia e deixa ele fazer a obra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos passar os recados para você nesta manhã. Nós temos aí, irmãos, nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem dado a nós. Quero agradecer a cada um dos irmãos que tem nos ajudado todo esse tempo, situações difíceis, mas você tem honrado ao Senhor. Você tem trazido diante de Deus, tem mandado para nós a sua contribuição, a sua ajuda. E eu quero agradecer nesse final de mês por tudo que você tem nos ajudado. Creia que Deus vai te dar o melhor desta terra para você. Tudo vai voltar ao normal, talvez não seja como antes, mas nós vamos ser mais abençoados por Deus a cada dia. Então eu peço que você continue nos ajudando. Esse novo mês, novo desafio, novos tempos, e sabemos que o Senhor estará conosco, nos abençoando e cuidando de cada um de nós. Então você que tem nos ajudado, feito seus depósitos, eu agradeço de coração, em nome da diretoria da igreja. Agradeço porque o Senhor tem abençoado a sua vida e você tem nos ajudado. Mês de maio, novo desafio, e eu creio que o Senhor estará nos abençoando também, e vamos vencer mais esse desafio em nome de Jesus. Se você precisar qualquer ajuda pastoral, um auxílio pastoral, você pode estar entrando em contato conosco. Tem os telefones aí na tela, você pode falar conosco, ligar, estaremos atendendo, ou diretamente por telefone. Se precisar de atendimento aqui na casa do Senhor, aqui na igreja, estamos aqui prontos para estar atendendo vocês. Então, se precisar qualquer coisa, pode entrar em contato, que estaremos aqui para ajudá-los em qualquer momento. Não se esqueça que temos nosso tempo de oração, 3 da manhã e 15 horas. 2 períodos que determinamos para estarmos orando pelo nosso país, nosso governo, pelo nosso estado, pela nossa cidade e pelo nosso povo, que nós sabemos que estão passando situações difíceis. Falando nisso, orem, tem muitas famílias necessitadas, muitas famílias que precisam da nossa ajuda, e nós estamos ajudando várias famílias mesmo aqui da igreja. Então, hoje eu entrei aqui no templo e vi várias cestas, vários irmãos que sentiram o toque de Deus e trouxeram várias cestas básicas para ajudar as pessoas. Então, se tiver condições, traga uma cesta, traga o alimento, deixa aqui
A igreja está aberta todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 11h30. Então você poderá trazer aqui seu alimento, qualquer ajuda, sua oferta também poderá ser trazida aqui neste lugar. E na quarta-feira continua o estudo sobre Juízes. Você que tem acompanhado o pastor Oswaldinho nesse estudo sobre o livro de Juízes, então quarta-feira não perca novamente a sequência do estudo, que deve ir mais um tempo ainda, que o livro é bem grande, né? E temos vários assuntos dentro desse livro. Então não perca o estudo nas quartas-feiras, e Deus vai estar abençoando. Tem pessoas de vários lugares, de outros países, que estão atentos a esse estudo, estão sendo abençoados em outros lugares. É o retorno que nós temos. Dê um oi para nós aí, dá um oi para a comunidade, para você ser cadastrado, você que não tem um cadastro, para receber as nossas informações da igreja. Tem muitos que têm o antigo, e você tem que se atualizar. Então se atualize aí com o oi da igreja. O telefone novo, né? Um tempo atrás nós precisamos mudar. Então se atualize, e você vai receber todas as notícias da semana no seu celular, e os vídeos que nós estamos gravando todos os dias. Tem um líder da igreja que está mandando uma mensagem de amor, de carinho para você, de ânimo, de encorajamento, para que você não desanime. Amém? E agora nós vamos ver, no próximo domingo, nós teremos a nossa ceia online novamente. Então eu quero convidar você, prepare sua mesa. Prepare sua mesa no próximo domingo. Já compre o suco, o seu pãozinho, deixe no jeito com a sua família e mande algumas fotos para nós da sua mesa quando estiver pronta. E hoje nós vamos passar para você agora nesse final sobre os irmãos que mandaram da última ceia, que estiveram conosco no tempo, né? Online, e eles mandaram as fotos para nós vermos aqui. Então nós queremos que você mande no próximo domingo a sua foto para nós, e nós estaremos passando na outra ceia aos irmãos. Então eu quero nesse momento orar com vocês, encerrando este culto de adoração ao Senhor, onde Deus falou conosco, onde Deus tocou em nosso coração. Quero agradecer os músicos, Celcinho, todos os músicos, Deus abençoe. Deus abençoe o pessoal do som, da imagem. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí nos ajudando. Que Deus guarde e cuide de vocês. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Quero te agradecer de todo o coração pela palavra que ouvimos, pelo louvor que cantamos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoe este lar. Eu não sei que cada um dos irmãos estão passando. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um dos teus filhos. Estenda as tuas mãos e visita cada lar neste momento. Estenda as tuas mãos e guarda teus filhos. Livra, Senhor Deus, de toda praga, livra de todo este mal, livra de todo este vírus. Senhor Deus e Pai, cuida de cada um dos teus filhos. Que nenhum deles, Senhor, venha, Senhor, a ficar doentes. Venha, Senhor Deus, a passar por situação difícil financeira. Senhor, coloca as tuas mãos, que eu sei, ó Pai, que o pouco contigo é muito. Mesmo, Senhor, sabemos que muitas empresas vão mudar muitas vezes o quadro, Senhor, dos funcionários. E eu peço, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos. Mesmo com pouco, o Senhor possa fazer com que esse pouco seja muito, para a glória do teu santo nome. Senhor, que jamais teus filhos venha, Senhor, a desanimar desta caminhada. Jamais venha, Senhor, a criticar o Senhor. Ó Deus, mas sempre venha te exaltar, engrandecer, glorificar o teu nome e agradecer, ó Pai. Ter um coração grato por tudo que o Senhor fez e vai continuar a fazer. Senhor, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória. Uma semana onde vamos ter o feriado, 1º de maio. Ó Deus, já está, Senhor, quase no meio do ano. E nós sabemos que o Senhor cada dia mais está próximo para vir buscar a tua igreja. Senhor, estenda as tuas mãos e abençoa nossas crianças, abençoa nossos adolescentes, abençoa nossos jovens, abençoa os casais, família, cuida de cada um dos teus filhos. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos,
não somente hoje, mas para sempre. Deus abençoe a todos. Um grande abraço a vocês, em nome dos pastores, em nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Aleluia! Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus com nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Aleluia. Nosso Deus